e que dentro do ser humano como ser completo, ele possui sim as duas funções dentro de si, procurando sempre se equilibrar. Elas não estão no equilíbrio perfeito, é bom a gente saber disso, é sempre uma busca de equilíbrio, né? Que é a ânima e o ânimo. A ânima, né, essa função, esse princípio feminino que tem nos homens, que externamente eles são função masculina e internamente eles têm como função auxiliar a ânima, e vice-versa nas mulheres que têm o ânimo enquanto função auxiliar, e elas exercem essa função feminina nesse, digamos assim, nesse mundo consciente, né? E no inconsciente está sempre a função complementar. A gente já viu como isso funciona, como se constitui, porém o que é mais interessante disso tudo é a grande função que essas funções complementares, o arquétipo da ânima e do ânimos tem na escolha de pares amorosos, e muita gente não sabe disso, né? Eu sempre digo assim, quando a gente pensa em alguém, assim, o que você quer de alguém? Aí a pessoa, muito provavelmente, se está numa sala de aula, vão ter alguns que vão ter pensado assim, eu quero alguém para me completar, quero alguém que me complete, eu quero alguém que me faça feliz. Aí depois que aparecem as respostas, eu digo assim, gente, olha que situação, né? Se fazer feliz a pessoa não consegue, ainda quer jogar essa responsabilidade no colo do outro. Não, me faça feliz, né? O que eu quero com isso, né? Que alguém me faça feliz, que alguém me complete. É uma maneira de querer essa pessoa nos meus moldes, naquilo que eu acredito que é bom para mim. Ela tem que corresponder às minhas expectativas. Eu quero que ela me faça feliz. Nem, né? Não, eu quero ser feliz junto com alguém, construir alguma coisa junto, até fala. Mas um primeiro impulso, o primário é esse, né? Essa pessoa ela vai me fazer feliz. Isso acontece mesmo, e quanto mais cedo a gente começa, mais cedo que eu digo assim, os relacionamentos na adolescência, né? Quanto mais na juventude, mais existe a tendência da gente relacionar com uma coisa chamada projeção. O que vai acontecer? A gente vai fazer projeções de ânimo e ânimo. Não é exatamente aquela pessoa real. Dentro da gente, mesmo que a gente não saiba, existe, digamos assim, para facilitar, uma imagem, e quando eu falo imagem não é só um estereótipo físico, embora também tenha um elemento de estereótipo físico, mas também de temperamento, de gostos, ou seja, eu faço um complexo, né, de características que vão compor uma imagem do que é essa ânima e esse ânimo, mesmo que eu não tenha consciência disso. Mas eu imagino que bom para mim é um sujeito assim, assim, assado. E é o meu tipo. Ok. A tendência que eu tenho de encontrar alguém e que essa pessoa pode corresponder assim a uns 5 quesitos daqueles 500 que tem aqui dentro, eu já olho e é o homem da minha vida. Esse daí, vou casar, ter 5 filhos com ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele não tem defeito nenhum. E aquela pessoa apaixonada, chata, já tiveram aquele amigo que só fica falando daquela pessoa? Né? Aquela pessoa maravilhosa, perfeita, e o mundo é mais bonito, e tem assim, quase uma obsessão por aquela pessoa. Essa pessoa ela é maravilhosa. Isso é o quê? O apaixonamento, né? E gera também, né, uma produção neuroquímica, que as pessoas até são viciadas em se apaixonar muitas vezes. Tem gente que não sabe, tem gente que é viciada em se apaixonar, que não consegue fazer um relacionamento evoluir. Desapaixonou, tem que se apaixonar de novo. Porque até quimicamente isso gera, né, esse prazer imediato. Porém, o que acontece? Com um pouquinho de tempo, você vai descobrindo que aquela pessoa, ela não é exatamente o que você queria que ela fosse, ou o que você pensava que ela fosse. Porque ninguém tem condição de corresponder à projeção de ânima e ânimos, que é o que a gente faz. O que a gente faz? A gente vai projetar em alguém algo que a gente entende que vai trazer uma plenitude, porque a gente está sempre buscando a complementariedade, a gente está sempre buscando a plenitude, e a gente quer, quando vai procurar um par amoroso, que esse par amoroso também me ajude nessa plenitude. É claro, se ele vai trazer uma função complementar à minha função consciente, para a gente poder viver junto, ele sim vai trazer um equilíbrio, mas às vezes eu quero que ele me complete, que ele preencha os buracos da minha alma, né? Que ele preencha minhas carências, que ele preencha minhas dúvidas, que ele tire a minha atenção dos conflitos que eu tenho. Então tem gente que também é viciada em relacionamento, porque viver a vida de alguém faz com que eu não precise viver a minha vida, porque é só me associar ao outro, vivo a vida do outro, porque eu sou uma pessoa dedicada, um companheiro, uma companheira dedicada, e com isso eu perco tempo e digo que não tenho esse tempo para olhar para mim, quando na verdade eu não quero ter que me responsabilizar, então jogo essa responsabilidade no outro. Então tem várias coisas que acontecem nesse sentido. Porém, essa pessoa, quando ela começa a aparecer, muitas vezes
eu posso estar me sentindo traída. Porque eu achei que aquela pessoa, ela tinha que ter os gostos X. Como que essa pessoa não gosta dos meus amigos? Como que essa pessoa, ela não gosta de assistir filmes cultos como eu? Mas ela disse que gostava de cinema. Disse que gostava de cinema. Mas ela, né, não precisa gostar de filme cult. Ela não explicou qual é, também não perguntou. E assim por diante eu vou dizendo que aquela pessoa me enganou, vai tendo um desgaste. E a projeção daquela pessoa que era uma criatura maravilhosa na nossa vida se torna a projeção de tudo que é ruim, porque ele ou ela me enganou. Na verdade, ele não enganou muitas vezes. Eu é que quis ser enganada, eu me enganei. Eu fiz uma projeção de conteúdos da minha função, da minha ânima, ou do ânimos, e aquela pessoa teria que cumprir isso. Esse é um esquema muito primário. Por que eu faço isso? Porque eu não me conheço. E cada vez que eu me conheço pouco, aquela função inconsciente, quanto mais inconsciente ela é, mais ela é forte, mais ela ganha quase que uma vida autônoma, mais ela tem a necessidade de se manifestar simbolicamente num ser humano físico, né? Numa pessoa real, ao invés de eu trabalhar isso como uma parte minha, como uma parte né, da minha função complementar ânima feminina interior, da minha função complementar ânimos, né? Dependendo da função que eu utilizo na minha consciência, a outra que vai ser a complementar. Eu não vejo como um movimento meu, eu vejo que o outro tem que fazer aquilo que eu mesmo não consegui enxergar em mim. E, obviamente, esse relacionamento ele vai terminar. E aí, o que eu faço? Se eu estiver ligado no meu desenvolvimento, vou parar e vou pensar assim, bom, fulano não era muito legal nisso, não era legal naquilo outro, mas pensando bem, eu também, né, também esperava alguma coisa, exigia demais, era muito chato, houveram coisas ali que eram dos meus conteúdos, houveram coisas que eram da minha expectativa que o outro não atendeu e eu me chateei por causa disso. Nisso, o que acontece? Mesmo sem perceber, mesmo que a pessoa não tenha uma nomenclatura junguiana, mesmo que ela não faça análise, ela está, sim, trabalhando no autoconhecimento e no autoconhecimento dessa função complementar, que é a ânima ou o ânimos, e vendo o que era dela que ela queria projetar no outro. Com isso, ela num próximo relacionamento, isso quando tudo dá certo, tá, gente? Quando tudo é maravilhoso, ela já vai com menos projeção, já vai, né, mais ligada em conhecer aquela pessoa. E o que acontece? Quando a gente vai tendo um relacionamento mais genuíno com aquelas pessoas, com a pessoa, né, que a gente escolhe, essa pessoa, ela vai tendo um espaço para ser ela mesma. E todo relacionamento, ele vai ter provas, ele vai ter problemas. Não tem relacionamento sem problemas, é claro. Tem relacionamentos com problemas enormes e tem relacionamentos com problemas menores. Porém, todo relacionamento, ele vai ter alguma coisa que vai botar à prova se aquilo ali é para ir adiante. E é quando começa a acessar aquela empolgação toda. E eu enxergo aquela pessoa, geralmente é quando essa pessoa começa a aparecer para mim como ela é. E aí a gente vai ver se o sentimento que eu tenho por aquela pessoa mesmo é forte o bastante para que isso seja superado. Não é superado passando um rolo compressor em cima de mim ou em cima do outro, não. Uma aceitação, um relacionamento abusivo, não é isso. É realmente uma superação pelo sentimento de resolver aquilo ali, não. Nosso sentimento é maior, a gente vai dar um jeito nessa diferença, ou nesse problema e vamos continuar, vamos. E a cada vez, né, que um casal supera isso, ele vai se tornando mais forte. E esse sentimento, que já não é mais um apaixonamento, que a gente pode chamar de amor, porque está aí um ponto muito importante. Jung fazia uma diferenciação bem grande desse apaixonamento, que apaixonar significa projeção da ânima ou do ânimos, e do que é um amor verdadeiro, que é eu estar conectado com aquela pessoa como ela é. Ah, mas aí é sem projeção nenhuma? Olha, sinceramente, aí já sou eu falando, sem projeção nenhuma, não dá. A gente sempre está projetando alguma coisa, por mais que seja uma parcela pequena de projeção, toda vez que a gente começa um relacionamento, alguma parcela de projeção ele vai ter, mesmo que seja um relacionamento de um amor verdadeiro, né? A la Shakespeare, né? O amor verdadeiro. Dão certo, né? Digamos assim, sem nenhum entrave no caminho, em algum momento você aprende e acha o amor da sua vida e vive de uma forma mais original. Porém, o que a gente mais assiste hoje, por isso que a gente voltou a gravar, é uma coisa que as pessoas precisam saber, o porquê que as criaturas se metem tanto em relacionamentos que, né, dito relacionamentos que são abusivos, ou relacionamentos que não trazem uma paz, não acrescentam para a pessoa. Mas quando eu digo isso, eu não estou falando daquele relacionamento que a pessoa diz, eu quero só ser feliz.
Eu acho felicidade uma coisa ótima. Agora, o conceito que as pessoas têm de felicidade no relacionamento é um relacionamento que torna muitas vezes o relacionamento superficial, porque eu só quero alegria e prazer. Eu não quero um relacionamento profundo, porque a partir do momento em que esse relacionamento ele exige alguma doação do meu lado, aí eu saio e digo que eu não estava sendo feliz, como se isso fosse grande coisa, né? Então, ser feliz hoje em dia não é uma felicidade genuína, é um ter prazer ininterrupto e uma negação da frustração e do investimento verdadeiro. Por isso que as relações, elas, né, de balmas, estão, né, se esvaindo pelos dedos, né? Fala do líquido, tá gasoso o negócio, então uma coisa assim que você não consegue mais nem perceber direito. Mas por que as pessoas muitas vezes entram em relacionamentos e, como o João estava dizendo, não sai, entra, ainda tem um caso, não sai, exatamente, porque às vezes a pessoa pega desprevenida, ela entra, mas ela, né, olha, não prestei atenção, mas ela sai correndo. Às vezes a pessoa entra, ela percebe que aquela relação não está sendo boa para ela e a criatura não consegue sair. O que está acontecendo, né? A gente pode dar uma explicação de ânima ânimos disso daí, que é quando o conteúdo da ânima e do ânimos não estão bem estruturados. A gente já viu, né, como é que se forma a ânima e ânimos com a história da pessoa. E uma vez que aquela ânima e aquele ânimos estão com conteúdos negativos, né, com mais relevância do que os positivos, se eu estou procurando alguém para me completar e meu ânimos ele foi construído de uma forma em que a imagem desse masculino, esse complexo desse masculino, esse arquétipo, está projetando, está sendo representado por uma imagem negativa, que como a gente viu o arquétipo tem, né, sempre os dois polos, o que eu vou buscar para me satisfazer? Eu vou procurar um parceiro que tenha aquelas características negativas, porque é o negativo que me completa, né? Eu gosto de citar o caso de uma menina, e que é muito comum, ela é uma menina que podia ser milhares, e também meninos, né, nesse caso, que ela tinha uma ideia de amor vinculado assim a um pai, que era um pai que não vivia bem com a mãe, agredia a mãe, era um pai problemático, ela via isso também, porém era um pai que gostava dela e ela nutria esse afeto por esse pai. Mas nessa construção, eu estou resumindo muito para vocês entenderem, mas nessa construção do ânimos dela, ficou vinculado a ela a agressividade e um abuso emocional como sinônimo de afeto e amor. Ficou tudo embolado junto, vocês entendem? Então ela passou um tempão, quando ela chegou aqui, ela estava justamente, ela estava assim, querendo entender, que ela não entendia, como que no histórico todo dela, ela só tinha encontrado homens daquele jeito. É um padrão dela, entendeu? Desse ânimo. Isso é um caso, não significa que todo mundo que tenha isso tem essa exata história dela, né? Me vem à cabeça uma outra que tem um outro tipo de história, mas o sintoma é o mesmo, por isso não adianta só a gente olhar, né, como é que está a vida e como se manifesta o que a gente pode chamar de um sintoma. Porém, o que gerou para um pode ser diferente do outro, mas sim, a gente vai encontrar um ânimos ali que não está equilibrado e que está provavelmente com mais características negativas do que positivas. E aí a pessoa vai procurar aquilo para ela se relacionar. Enquanto ela não fizer então não tem treino que vai fazer, sabe? Então tem aqueles livros às vezes de autoajuda, de ame a si mesmo, seja mais durona, sabe esses livros assim, não, agora eu vou aprender a me dar valor. É só fazer esses 10 passos aqui que eu vou ser valorizada ou serei valorizado e as mulheres vão correr atrás de mim, ou seja lá o que eu queira que corra atrás de mim. Por que os homens amam as mulheres poderosas? Ah, eu não ia dar o título, mas foi você que deu, a culpa não é o livro. Contigo. Então, o que acontece com aquilo ali? Acabam sendo macetes, a pessoa ela não é aquilo, ela não resolveu, e aquilo pode até funcionar para alguma coisa rasa, mas aquilo nunca vai garantir um relacionamento verdadeiro para as pessoas. Agora, as pessoas nem sabem o que é um relacionamento verdadeiro. Elas não entendem também que você pode se conectar com uma pessoa, o que é um inconsciente para inconsciente, o que é você ser um par de opostos onde você vai construir um perfeito? Não, porque ser humano não é perfeito, mas que eu posso sim ter alguma coisa que vai me trazer, mesmo que não seja uma felicidade eterna, mas que é um relacionamento que visa ser construtivo, que visa agregar, mesmo passando por momentos que não são fáceis, porque a gente precisa entender que isso existe também. Quem é que está querendo ter isso hoje em dia? Quem é que está querendo dar esse esforço? Então a gente está enxergando os relacionamentos como simples troca sexual de um interesse estético ou material, mas não com uma profundidade de alma.
enquanto a gente continuar vendo desse jeito, não vai conseguir compreender por que as pessoas estão presas em tantos relacionamentos que são nocivos e aonde estão as carências. A gente vai para um clichê de que a ânima e o ânimos, a culpa é do pai e da mãe. Não, eu não gosto de trabalhar com culpa. A gente pode até identificar alguma responsabilidade ali, porque realmente é uma influência muito grande, mas a partir do momento que a gente cresce, a gente tem o dever de se melhorar, de procurar ver aonde estão as coisas e não ficar só botando a culpa no passado. Porém, a marca exercida por quem cuida da gente é muito grande. Quanto menos consciência a gente tem, mais vendidos nós ficamos a esses complexos, né, que se formaram dentro da gente. E eles vão se refletir nas nossas escolhas. Porém, hoje em dia, o que a gente mais vê são pais e mães que eles mesmos não conseguiram atravessar os ritos de passagem de uma forma adequada. Então, eles são imaturos, eles são crianças. Então, eles cuidam muitas vezes. Não significa que não sejam pais e mães amorosos, mas a gente vê o relacionamento dentro de casa ou vê coisas que não tem aquela profundidade e a pessoa cria, muitas vezes aquela pessoa até o início da adolescência consegue criar uma criança, isso com sorte, tá, gente? Porque às vezes nem isso. E depois não consegue dar mais nada para aquela pessoa atravessar o rito de passagem dessa puberdade, né, de meninas, esses ritos, né, do mito do herói, que a gente perdeu um bocado, tão importante também para a alma dos meninos. E hoje em dia também, para muitas mulheres, também a gente também vive esse mito do herói. Mas cadê esses adultos fortes o bastante para fazer com que a gente consiga atravessar isso? Eles também são crianças, eles também são frágeis, e aí a gente fica mais à deriva, porque não tem aquela pessoa forte, aquele conselheiro, a pessoa que vai te ajudar, essa pessoa mais velha, esse iniciado que vai ajudar você a fazer essa passagem. Então ficam duas crianças, e se estando em dois cegos, um guiando o outro, os dois vão cair num buraco. E é o que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas elas não têm muito rumo, elas têm que se virar por elas mesmas. Nossa, então estamos perdidos, acabou tudo? Claro que não. Cuida de você mesmo, seja seu pai e sua mãe, dá um jeito de se reestruturar, ter consciência. É mais difícil? É. Mas, gente, tem que ter jeito. Eu ouvi dizer, se eu acreditasse que não tinha jeito, eu tinha arrumado outra coisa para fazer na vida. Então, eu acredito que tem esperança. Eu vou beber meu café.